tem uma coisa que você nunca admitiu em voz alta. Não para ninguém. Talvez nem para você mesmo. É que quando alguém não gosta de você, quando você percebe que uma pessoa está fria, que uma resposta demorou demais, que alguém fez um comentário torto, você não apenas fica chateado. Você fica perturbado de um jeito que não condiz com a situação. Você fica remoendo. Revendo a conversa. Procurando o momento em que errou. Imaginando o que a pessoa está pensando. Construindo cenários que você sabe que provavelmente não são reais, mas que mesmo assim não consegue parar de rodar na cabeça. E o mais estranho é que às vezes não é nem alguém importante. Pode ser um colega com quem você mal fala. Uma pessoa que te seguiu e parou de interagir. Alguém que você mal conhece mas que, por alguma razão, deixou de ser caloroso, e você passou o resto do dia tentando entender por quê. Por que isso afeta tanto? Por que a desaprovação de uma pessoa que quase não existe na sua vida pode ocupar tanto espaço dentro da sua cabeça? Nos últimos 4 vídeos, a gente foi chegando cada vez mais perto de uma coisa. No primeiro, a gente viu que você passou a vida tentando ser aceito, como se o seu lugar em qualquer espaço precisasse ser ganho, não simplesmente ocupado. No segundo, a gente descobriu que o que parecia introversão era na verdade proteção. Uma forma de se esconder antes que alguém pudesse te rejeitar primeiro. No terceiro, a gente tocou no medo de ser você mesmo. Porque em algum momento, ser você mesmo foi o suficiente para perder a aprovação de alguém que você amava. No quarto, a culpa. A culpa que aparece quando você finalmente tenta se escolher. Hoje a gente chega no resultado de tudo isso. A necessidade de que todo mundo goste de você. Mas não é o que você pensa. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você está numa reunião. Numa conversa. Num grupo. E você diz algo, uma opinião. Uma ideia. Um comentário. E alguém discorda. Ou não reage. Ou reage menos do que você esperava. O que acontece dentro de você? Não é só decepção. É uma varredura. Imediata, automática, quase involuntária. Você começa a analisar o que disse. Como disse. O tom. A escolha das palavras. Você começa a construir uma versão editada do que deveria ter falado. E ao mesmo tempo, uma parte de você está monitorando a expressão da pessoa. O jeito que ela está sentada. Se ela voltou a olhar para você. Se o clima mudou. Isso não é paranoia. Isso é um sistema que foi calibrado com muito cuidado ao longo de muito tempo. Você aprendeu a ler os outros antes de aprender a ler a si mesmo. Porque em algum momento da sua vida, saber como as pessoas ao seu redor estavam se sentindo era mais importante do que saber como você estava se sentindo. Talvez fosse necessário antecipar o humor de alguém para evitar uma situação ruim. Talvez fosse preciso ajustar o que você dizia dependendo de como a pessoa estava. Talvez você tenha descoberto, cedo demais, que o seu bem-estar dependia do estado emocional de outra pessoa. E então você ficou muito bom nisso. Você ficou bom em perceber quando alguém está distante antes de ela dizer nada. Em sentir a temperatura de um ambiente antes de qualquer palavra ser dita. Em ajustar quem você é para que o ambiente permaneça seguro. Mas tem um preço. O preço é que você nunca consegue desligar esse sistema. Mesmo quando não tem perigo nenhum. O sistema continua rodando. E quando ele encontra algo, não como um pensamento, como uma sensação. Uma sensação que você conhece muito bem, mas provavelmente nunca descreveu com precisão. Isso é o medo da rejeição chegando antes do seu pensamento consciente. E a pergunta que ninguém faz é: o que exatamente você tem medo que a rejeição confirme? Você não tem medo de ser rejeitado. Você tem medo do que a rejeição confirma. Deixa isso ficar um segundo. Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ter medo de ser rejeitado seria simples. Seria só uma preferência. Todo mundo prefere ser aceito. Isso é humano, é normal, não tem nada de errado nisso. Mas o que você sente não é uma preferência. É uma ameaça. Quando alguém não gosta de você,
quando alguém te ignora, quando alguém te descarta, não é só desconfortável. É como se aquilo provasse alguma coisa. E o que prova? Prova o que você já teme sobre si mesmo. Que talvez você seja demais. Ou de menos. Que talvez você seja chato, ou irritante, ou difícil, ou vazio. Que talvez aquela voz dentro de você que às vezes diz que você não é suficiente, talvez ela esteja certa. E a rejeição chega como uma sentença. Como uma prova externa do que você já suspeitava internamente. É por isso que você trabalha tanto para evitar isso. Não é vaidade. Não é frescura. Não é insegurança de superfície. É que você aprendeu, de um jeito muito concreto, muito real, que ser rejeitado dói de um jeito específico. Um jeito que vai muito além da situação. Porque a situação passa. Mas a confirmação fica. E então você foi construindo sistemas para garantir que essa confirmação nunca chegasse. Você foi aprendendo a ser agradável. A não provocar. A não discordar demais. A não ocupar espaço demais. A não ser problema. A ser o tipo de pessoa que é difícil de rejeitar. Mas sabe o que acontece quando você vive assim? Você nunca descobre se as pessoas gostam de você. Você só descobre se elas gostam da versão de você que aprendeu a sobreviver. E isso não resolve nada. Porque no fundo você sabe, você sempre soube, que o que está sendo aprovado não é você de verdade. É a performance. E então a aprovação chega, e você sente bem por um segundo, e depois a voz volta. Mas e se eles soubessem como você realmente é? É um ciclo que não tem fim. Porque o problema nunca foi falta de aprovação. O problema foi a crença que a aprovação estava tentando calar. Aqui é onde tudo muda de lugar. Por muito tempo você provavelmente acreditou que a sua necessidade de aprovação era sobre os outros. Sobre o que eles pensam de você. Sobre como te veem. Mas não é. Nunca foi. Você nunca esteve tentando conquistar aprovação. Você estava tentando impedir abandono. Você não precisava que todo mundo gostasse de você. Você precisava que ninguém tivesse motivos para ir embora. Pensa nisso. Se você realmente acreditasse que é suficiente, se lá dentro você tivesse uma certeza sólida do seu próprio valor, a opinião de um estranho ainda te afetaria tanto? O colega que ficou frio ainda ocuparia tanto espaço? A pessoa que parou de responder ainda te faria rever cada coisa que disse? Não. Não porque você não se importaria. Mas porque a opinião deles não teria o poder de confirmar nada. Seria só uma opinião. Deles. Sobre eles. Sobre o dia que eles estão tendo. Mas quando você carrega uma dúvida sobre si mesmo, quando existe uma parte de você que ainda não tem certeza se é amável, se é suficiente, se merece o espaço que ocupa, qualquer rejeição vira evidência. Qualquer silêncio vira prova. E o cruel disso tudo é que você passou a vida inteira tentando resolver isso de fora para dentro. Tentando coletar aprovação suficiente para finalmente calar aquela voz. Mas a aprovação não funciona assim. Você pode juntar anos de elogios, de reconhecimento, de pessoas dizendo que te amam, que confiam em você, que você é incrível, e ainda acordar num dia ruim e sentir que não é nada disso. Porque a voz não está sendo alimentada por falta de aprovação. Ela está sendo alimentada por uma crença que está muito mais funda do que qualquer elogio consegue alcançar. A crença de que se alguém te ver de verdade, sem a performance, sem o esforço, sem o cuidado de ser inofensivo, pode não gostar do que encontrar. E essa crença não chegou do nada. Ela foi construída. Em situações reais. Com pessoas reais. Em momentos em que você foi você mesmo e algo deu errado. Em que você expressou o que sentia e o ambiente esfriou. Em que você existiu do jeito que existia e aquilo não foi suficiente para manter alguém por perto. Você não inventou esse medo. Você o aprendeu. E como tudo que se aprende muito cedo, ele virou invisível. Virou parte do fundo, parte do que você chama de jeito de ser. Mas não é o seu jeito de ser. É uma resposta a uma dor antiga, que ainda não foi revisada.
Existe algo que ninguém te disse sobre rejeição. A rejeição não revela quem você é. Ela revela quem você é para aquela pessoa, naquele momento, com as limitações e as histórias e as feridas que ela carrega. Isso é tudo que ela revela. E aqui está o paradoxo que talvez você nunca tenha visto com tanta clareza. Quanto mais você tenta ser aprovado, menos você é você mesmo. E quanto menos você é você mesmo, mais você precisa da aprovação, porque é a única coisa que pode confirmar que aquela versão editada de você ainda tem valor. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você precisa parar de acreditar que a rejeição revela quem você é. Porque quando você para de tratar rejeição como diagnóstico, algo muda. Não de uma hora para outra. Não de forma dramática. Mas algo pequeno começa a se mover. Você começa a perceber que consegue existir num espaço onde alguém não gosta de você, e ainda estar inteiro. Que a desaprovação pode acontecer sem que o chão desapareça. Que você não precisa editar cada frase, monitorar cada expressão, ajustar cada versão de si mesmo para garantir que todo mundo fique confortável com a sua presença. Que você pode ser você mesmo. E que isso é suficiente. Mesmo quando não é suficiente para todo mundo. Porque nem todo mundo vai gostar de você. E não porque você tem algum defeito fundamental que precisa ser corrigido. Mas porque pessoas são complexas, histórias são diferentes, e às vezes você simplesmente não encaixa, e isso não diz nada sobre o seu valor. Diz que o mundo tem muitas pessoas diferentes nele. E você só precisa ser você para encontrar as certas. O foco invisível existe para tornar visível o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Mas tem uma pergunta que ficou sem resposta. Por que a gente passou 5 vídeos destrinchando o que está por baixo? A necessidade de ser aceito. A proteção disfarçada de personalidade. O abandono de si mesmo. A culpa por tentar voltar. O medo do que a rejeição confirma. E em algum momento você talvez tenha pensado, mas de onde veio tudo isso? Não de uma forma abstrata. De onde veio especificamente em você? Porque essa crença, a de que você precisa se ajustar para ser amado, de que o seu valor depende de como os outros te recebem, de que existe uma versão de você que é de mais e outra que é de menos, essa crença não surgiu do nada. Ela foi plantada. Em relações. Em padrões. Em dinâmicas que você viveu tão cedo que não tinha como questionar. E provavelmente existe uma pessoa que ensinou a maior parte disso. Não como intenção. Não como crueldade. Mas como padrão. Como presença. Como ausência. A questão é: você sabe quem é?